Você já percebeu que às vezes o silêncio de um homem diz mais do que qualquer discurso perfeitamente organizado? Há momentos em que ele não precisa levantar a voz, escrever um texto longo ou fazer declarações profundas para que você sinta no corpo que algo está acontecendo ali, algo que ele talvez não saiba nomear, mas que transborda mesmo assim. Porque o silêncio masculino, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas ausência de palavras, é uma linguagem energética, emocional e inconsciente. É o lugar onde ele esconde vulnerabilidades, medos, desejos e conflitos que nunca aprendeu a colocar para fora. E no fundo, você sabe disso. Sabe porque já sentiu esse silêncio tocar você de um jeito que te deixou confusa, inquieta ou curiosamente conectada. Às vezes o silêncio dele vem carregado de peso emocional, como se cada segundo que ele não fala estivesse tentando revelar algo que ele não consegue admitir. Outras vezes, esse mesmo silêncio aparece depois de um momento intenso entre vocês, como se ele precisasse se afastar um pouco para processar o que sentiu, para entender por que o coração dele acelerou daquele jeito, ou porque o seu toque despertou memórias que ele não esperava reencontrar. E é aí que você começa a se perguntar: esse silêncio é distância? Ou é profundidade? É desinteresse? Ou é exatamente o oposto? Talvez ninguém tenha te explicado isso antes, mas muitos homens sentem primeiro no corpo, não na mente. Eles percebem impacto, energia, presença, vibração, e só depois tentam traduzir tudo isso em palavras, se é que conseguem. Por isso, o silêncio deles frequentemente é o espaço onde o inconsciente fala mais alto, onde a verdade emocional se manifesta sem filtros, onde o desejo, o medo e a saudade se escondem, mas deixam rastros para quem sabe observar. E você, mesmo sem perceber, sempre soube ler esses rastros. Sempre sentiu quando o silêncio dele não era vazio, mas cheio de significado. É por isso que algumas ausências incomodam tanto. Não porque ele desapareceu, mas porque você sente que existe algo vivo ali, algo que continua pulsando mesmo quando ele tenta recuar. Às vezes, o coração dele fala mais na distância do que falaria se estivesse ao seu lado. E isso te confunde, porque você aprendeu a interpretar palavras, mas não aprendeu a interpretar silêncios, especialmente os silêncios que carregam emoção. Só que o corpo sabe, o seu corpo sente. Ele reconhece quando existe conexão, quando houve troca, quando houve impacto. A linguagem energética entre vocês não se rompe só porque não há conversa. E talvez o que mais te prende nesse silêncio é a sensação de que ele está dizendo alguma coisa que você ainda não conseguiu decodificar. Um pedido de tempo, um medo de sentir demais, uma tentativa de se proteger, ou até mesmo um sentimento que ele não quer revelar antes de ter certeza do que fazer com ele. O silêncio, para muitos homens, é o abrigo onde eles guardam aquilo que os expõe demais. E ao invés de falar, eles observam, eles sentem, eles aguardam. Mas a verdade é que nem todo silêncio é igual. E é aqui que a maioria das mulheres se perde. Algumas vezes, o silêncio dele te afasta. Outras, ele te aproxima sem que você entenda por quê. E é exatamente isso que vamos começar a desvendar agora. Porque quando você entende a psicologia por trás do que ele não diz, tudo muda. E o que antes parecia confuso, começa a revelar padrões, sinais e intenções que estavam ali o tempo todo, esperando para serem percebidos. E antes de seguirmos mais fundo nessa linguagem silenciosa que ele usa para se proteger e ao mesmo tempo se revelar, eu quero te pedir uma coisa que faz toda a diferença para que essa mensagem continue chegando em quem precisa ouvir. Se algo que eu disse até agora tocou um ponto dentro de você, uma memória, uma intuição, uma dúvida antiga, deixe o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo importa, que ele tem verdade, profundidade e espaço no coração de outras mulheres que também estão tentando decifrar o que as palavras não explicam. E me conta aqui nos comentários, você já sentiu esse silêncio que fala mais do que qualquer declaração? Já viveu aquela sensação de que ele se afastou, mas a energia dele continuou presente? Quando você compartilha sua experiência, além de fortalecer a comunidade, você também percebe que não está sozinha, que outras mulheres sentem, vivem
e atravessam as mesmas camadas emocionais. Se você é nova por aqui, aproveita para se inscrever no canal. A cada vídeo, a gente mergulha mais fundo na psicologia masculina, na energia feminina, na memória emocional e em tudo o que ajuda você a entender não apenas o outro, mas a si mesma. Eu quero caminhar com você nessa jornada, e a sua inscrição me permite continuar criando conteúdos que transformam, acolhem e despertam. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir vai te ajudar a enxergar o silêncio dele de um jeito que talvez você nunca tenha percebido antes. Às vezes, o que mais confunde não é o silêncio em si, mas o que ele desperta dentro de você. Porque quando um homem se cala, quando ele recua um passo para dentro dele mesmo, você sente a oscilação, como se algo na energia entre vocês se movesse, ainda que ninguém tenha mudado de posição. É quase inexplicável. Você percebe uma presença que não está ali fisicamente, uma emoção que não foi dita, um desejo que não foi assumido. E é justamente nesse ponto que começamos a entrar no território mais invisível e, ao mesmo tempo, mais verdadeiro da psicologia masculina. O momento em que ele fala sem falar. E talvez você já tenha vivido isso mais de uma vez. Aquela troca intensa, aquele olhar que demorou um segundo a mais do que deveria, aquele toque que acendeu uma memória emocional no seu corpo. E então, silêncio. Ele some, ele se recolhe, ele volta para dentro, como se precisasse organizar o que sentiu. E você, do lado de fora, fica tentando entender se aquele silêncio é uma forma de se proteger de algo que ele não sabe lidar, ou se é um convite inconsciente para que você perceba o que está acontecendo ali. Porque o silêncio masculino raramente é neutro. Ele carrega intenção, medo, desejo, vulnerabilidade, conflito. E tudo isso se mistura numa linguagem que não passa pela boca, mas passa pelos olhos, pelo corpo, pelo tempo que ele leva para voltar. É importante compreender que muitos homens foram ensinados a não revelar o que sentem. Cresceram ouvindo que vulnerabilidade é fraqueza, que demonstrar emoção é perigoso, que admitir desejo ou carinho os coloca em uma posição que não sabem sustentar. Então, quando eles realmente sentem algo, o impacto não sai em palavras, sai em silêncio. É como se o corpo deles processasse primeiro, como se a energia da experiência chegasse antes de qualquer raciocínio. E isso explica por que ele pode ficar mais quieto, justamente depois de um momento de conexão profunda, porque o que ele viveu ainda está reverberando dentro dele. E você percebe isso. Mesmo quando tenta racionalizar, o seu corpo sabe. A energia feminina, por natureza, lê sinais que a mente ainda não traduziu. Por isso, quando ele some, você não sente apenas a ausência física, sente a presença emocional que ficou pairando. É como se existisse um elo invisível, sustentado por algo que ambos despertaram um no outro. A psicologia do amor e a memória afetiva funcionam assim. O corpo guarda o impacto antes que a mente consiga decifrar. E é aí que nasce aquela sensação de confusão, porque você tenta interpretar com lógica algo que nasceu na vibração, no desejo, no inconsciente. O silêncio dele, então, não é apenas espaço, é mensagem, é a pausa onde ele tenta se reencontrar. É o reflexo de uma intensidade que mexeu mais do que ele gostaria de admitir. E quanto mais forte foi o encontro entre vocês, mais esse silêncio tende a aparecer. Não porque ele não sentiu, mas porque sentiu demais. E quando um homem sente demais, ele precisa de um tempo que ele mesmo não entende para organizar tudo. Ele não some por falta de emoção. Ele se cala porque a emoção ultrapassa as palavras que ele possui. Por isso, quando falamos em psicologia masculina, precisamos considerar o que está por trás do comportamento. A ausência momentânea pode ser só o sintoma de um processo interno profundo. Ele pode estar tentando decifrar porque você mexeu com partes dele que estavam adormecidas. Pode estar lutando contra a própria vulnerabilidade, tentando não demonstrar que o impacto foi maior do que ele planejou. Ou pode estar apenas sentindo, sem conseguir formular nada ainda. Essa é a parte mais delicada. O silêncio dele não é apenas dele. Ele também ativa algo em você. Algo que tem a ver com sua própria energia feminina. Sua busca por reciprocidade.
sua memória emocional e a forma como você aprendeu a lidar com ausências que carregam presença. E é aqui que você começa a perceber que o silêncio não é um fim, mas um início, uma abertura, um território emocional onde as palavras não alcançam, mas onde tudo está acontecendo mesmo assim. E para que você continue mergulhando nessa leitura energética, eu quero te fazer um convite sutil. Se algo desse tópico tocou uma parte sua que talvez você nem soubesse nomear, escreva aqui nos comentários apenas 2 palavras: eu sinto. À medida que você começa a perceber que o silêncio dele não é apenas um intervalo, mas uma mensagem, algo dentro de você se abre para uma compreensão mais profunda. Homens raramente falam no mesmo ritmo em que sentem, e isso não é um defeito, não é falta de interesse, não é frieza. É um mecanismo emocional construído ao longo de toda uma vida. Desde cedo, muitos aprenderam a sufocar o que sentiam para se encaixar em um padrão de masculinidade que exige força, controle e racionalidade. Só que ninguém contou a eles que sentimentos não desaparecem, eles apenas mudam de território. E quando não podem sair pela voz, saem pelo silêncio. É por isso que existe tanta confusão entre homens e mulheres. Você se expressa no fluxo, no calor, na presença emocional. Ele se expressa nas pausas, no recolhimento, nos momentos em que parece que desapareceu. E enquanto você busca palavras para entender o que está acontecendo, ele busca distância para tentar entender o que está sentindo. Não porque te rejeitou, mas porque algo foi ativado dentro dele, algo que ele não sabe nomear, algo que escapa ao controle racional que ele tenta manter. É aqui que entra a psicologia do não dito, aquilo que o homem revela quando acredita estar escondendo. Quando um homem sente algo real, ele observa antes de agir, ele analisa antes de se entregar, ele testa o próprio coração antes de permitir que alguém veja sua vulnerabilidade. E tudo isso acontece em silêncio. Parece ausência, mas é presença concentrada. Parece indiferença, mas é superexposição interna. Ele está tentando decifrar se o que sentiu é seguro, se é recíproco, se é forte demais, se é frágil demais. E, enquanto passa por esse processo, ele recua. Não porque quer se afastar de você, mas porque está lidando com uma luta interna entre desejo e medo, impulso e cautela, entrega e autoproteção. Quando ele vive uma experiência intensa com você, um olhar profundo, um toque que ativou sua energia feminina, um momento que despertou sua memória afetiva, o impacto chega primeiro no corpo dele. O inconsciente reage antes da mente. A vibração emocional alcança camadas que ele não esperava acessar. E é neste exato ponto que o silêncio começa. Ele se cala porque a emoção veio grande demais. Ele não fala porque ainda não encontrou palavras. Ele não explica porque está tentando entender o que a presença feminina despertou nele. E enquanto isso acontece dentro dele, acontece algo dentro de você também. A energia entre vocês muda, e você sente essa mudança. Mesmo quando tenta se convencer de que deve ignorar, seu corpo captura nuances, frequências, vibrações que a mente racional não dá conta de traduzir. Isso cria uma ponte invisível. Ele se cala por sentir demais. Você sente demais justamente porque ele se cala. E esse paradoxo emocional é um dos fenômenos mais potentes da psicologia do amor e dos vínculos inconscientes. Com o tempo, você percebe que o silêncio dele não é apenas sobre ele. É sobre o que vocês dois criam no encontro. É sobre a intensidade que atravessa, o impacto que reverbera, a energia que fica pairando mesmo quando ele tenta retomar o controle. Esse silêncio é um espelho emocional. Mostra muito mais sobre o que está vivo dentro dele do que qualquer fala decorada, qualquer discurso racional, qualquer justificativa lógica. E quanto mais você entende essa linguagem silenciosa, mais clara fica a diferença entre desinteresse e profundidade, entre o homem que não sente nada e o homem que sente tanto que precisa de um tempo para respirar. E conforme esse entendimento se aprofunda, você começa a enxergar sinais que ninguém nunca te ensinou a observar, pequenas fissuras onde transborda aquilo que ele tenta esconder, lugares onde o inconsciente dele fala mais alto do que a própria voz. E é justamente nesse território que vamos entrar agora,
Porque quando você aprende a reconhecer os sinais do silêncio que aproxima, tudo o que parecia confuso começa a ganhar forma. Existe um tipo de silêncio masculino que não afasta. Ao contrário, ele aproxima, conecta, entrega muito mais do que o próprio homem gostaria de admitir. É aquele silêncio carregado de energia, aquele em que ele te olha por um segundo a mais, respira diferente, hesita antes de ir embora, volta sem explicar, ou te observa com uma atenção que ele tenta disfarçar, mas o corpo denuncia, e você percebe. Mesmo quando tenta se convencer de que está imaginando coisas, o seu corpo reconhece nuances que não mentem. O silêncio que aproxima é feito de pequenos sinais que, juntos, formam uma verdade emocional impossível de ignorar. Esse silêncio aparece quando algo nele foi tocado. Pode ter sido um gesto seu, uma frase, uma troca de olhar, ou simplesmente a forma como sua energia feminina encontrou espaço dentro dele, ativando memórias, desejos ou vulnerabilidades que ele não esperava acessar. Ele sente o impacto antes de entender. Algo se mexe por dentro, algo que ele não controla, algo que não cabe em palavras. E nessa tentativa de se recompor, ele se cala, não porque não sentiu nada, mas porque sentiu demais para fingir naturalidade. O olhar dele muda, não é sempre explícito, mas existe uma intensidade silenciosa que denuncia quando um homem está envolvido emocionalmente. Ele desvia rápido demais ou fixa rápido demais. Ele observa seus detalhes, seus gestos, a forma como você fala, como respira, como se move. A psicologia masculina revela que quando um homem está emocionalmente tocado, ele passa a registrar tudo. E isso não acontece pela mente racional. Acontece pelo inconsciente, que tenta mapear o território que você abriu nele. Outra característica desse silêncio que aproxima é a presença que continua mesmo quando ele recua fisicamente. Você percebe que ele se afastou, mas não se desligou. A ausência dele não é fria, é densa. Tem peso, tem vibração, tem rastro. É como se ele tentasse se distanciar para se proteger, mas a conexão continuasse chamando por ele, puxando, lembrando, insistindo. Muitos homens, quando realmente impactados, entram em um ciclo interno de aproximação silenciosa. Ficam quietos, mas surgem de volta. Se afastam, mas observam, tentam negar, mas o corpo não permite. E tem também o silêncio que vem depois de momentos de profundidade emocional. Vocês conversam sobre algo íntimo, vulnerável, verdadeiro, e de repente ele fica mais calado. Não é desinteresse, é transbordamento. Ele está absorvendo, digerindo, processando. A energia do amor e da memória afetiva mexe com ele de um jeito diferente, mais corporal do que mental. Ele sente nos gestos, na pele, no peito, e a palavra, no fundo, seria muito pequena para traduzir o que está acontecendo ali. O silêncio que aproxima também aparece na forma como ele volta. Talvez sem dizer, senti sua falta, mas surgindo de novo na sua vida, como quem não conseguiu seguir adiante sem revisitar o que viveu com você. Os homens raramente verbalizam esse tipo de saudade emocional, mas o comportamento entrega. Ele responde mais rápido. Ele se faz presente do nada. Ele puxa assunto com desculpas pequenas. Ele te observa em silêncio através das redes. Ele reaparece porque algo nele ainda está ligado ao que vocês compartilharam. E quanto mais você observa, mais entende. Esse silêncio não é sobre desinteresse. É sobre profundidade, sobre o quanto você mexeu nele, sobre o que ele ainda está tentando compreender em si mesmo. Quando a conexão é verdadeira, quando o encontro desperta energia, desejo, memória emocional, a mente dele entra em um estado de contemplação silenciosa. Ele não sabe como expressar, ele não sabe o que fazer com isso, mas sente muito. E talvez a parte mais bonita e mais confusa desse silêncio é a forma como você também é afetada. O seu corpo reage, sua intuição acende. A psicologia do amor ensina que, quando existe uma ligação emocional real, o silêncio não separa, ele intensifica. E é exatamente por isso que tantas mulheres sentem a presença dele até quando ele tenta se esconder. Porque aquilo que nasce no inconsciente
não desaparece com um afastamento. Ele permanece, ele vibra, ele chama. Se, enquanto ouvia este trecho, você reconheceu esse tipo de silêncio em alguém da sua vida, escreva nos comentários a frase "Eu reconheço", porque admitir isso é o primeiro passo para entender o que realmente está acontecendo no vínculo entre vocês. Existe um silêncio que aproxima, e existe um silêncio que fere. Um silêncio que não nasce da emoção que transborda, mas da emoção que ele tenta conter a qualquer custo. E essa parte é importante, porque muitas mulheres confundem esse tipo de silêncio com rejeição, quando, na verdade, ele é um mecanismo de defesa profundamente enraizado na psicologia masculina. Quando um homem sente que está perdendo o controle emocional, quando percebe que algo dentro dele ameaça romper estruturas antigas, quando você desperta partes dele que ele não está pronto para encarar, o silêncio vira escudo, vira muralha, vira proteção, não porque ele não sente, mas porque sente demais. E para alguns homens, sentir demais é perigoso. Eles foram treinados para acreditar que vulnerabilidade expõe fraquezas, que demonstrar desejo os torna dependentes, que mostrar carinho os deixa desarmados. Assim, quando algo ou alguém toca justamente onde ele tentava manter distância, a primeira reação é se retrair, é cortar as palavras, é desaparecer um pouco. O silêncio se torna a linha invisível que ele traça entre o que sente e o que teme sentir. Esse silêncio machuca porque parece frio, parece calculado, parece vazio, mas muitas vezes é apenas o sinal de que ele está lutando com um conflito interno maior do que você consegue enxergar. Ele quer se aproximar, mas teme perder o próprio eixo. Ele quer se entregar, mas teme ser engolido pela intensidade. Ele quer permitir que a energia feminina toque o que estava adormecido, mas teme o impacto de reencontrar partes suas que ele tentou esconder a vida inteira. Não é sobre falta de interesse, é sobre falta de preparo emocional. E nesse processo, você sente o peso, porque a energia dele muda de forma brusca. Ontem havia troca, presença, vibração, e hoje existe silêncio. Um silêncio que não acolhe, que não conforta, que não convida. Um silêncio que soa como porta fechada. Você tenta entender o que aconteceu, mas não encontra explicações. E isso machuca porque mexe com suas próprias feridas. A memória afetiva de ausências antigas, o medo de não ser suficiente, o fantasma do abandono que a energia feminina muitas vezes carrega em silêncio. Mas é aqui que mora um ponto essencial. O silêncio que machuca não é necessariamente sobre você. É sobre o que ele não sabe lidar dentro dele. Sobre a dificuldade de acessar emoções profundas sem sentir que está perdendo o controle. Sobre a incapacidade de traduzir em palavras o que o corpo dele já entendeu. Quando um homem ainda não desenvolveu maturidade emocional, ele usa o silêncio como fuga, não para machucar, mas para sobreviver à própria tempestade interna. Esse silêncio também pode aparecer quando ele percebe que está indo mais fundo do que planejava, quando a conexão ativa, memórias emocionais, gatilhos, expectativas, medos que ele preferia manter adormecidos. Ele se afasta porque sente demais, não porque sente de menos. E muitas vezes, nem ele entende essa reação. Ele só sabe que precisa respirar, recuperar-se, reorganizar o que está bagunçado antes que você veja a vulnerabilidade que ele tenta esconder. O mais curioso é que esse tipo de silêncio não rompe o vínculo. Ele o tensiona. Ele cria um espaço carregado, uma pausa pesada, uma espécie de sombra entre vocês. A energia continua ali, só que não flui. Ela se acumula, fica presa, e você sente essa densidade, essa ausência que, paradoxalmente, também é presença. A psicologia do amor revela que vínculos fortes não se quebram no silêncio. Eles apenas se confundem. E quando você entende essa dinâmica, algo dentro de você se reorganiza. Você para de interpretar tudo como rejeição e começa a enxergar o que está realmente acontecendo. Um homem lutando para se permitir sentir, tentando proteger sua identidade emocional, tentando não se perder em algo que no fundo já o tocou profundamente. Se essa parte do vídeo trouxe clareza sobre algum silêncio que te feriu, escreva aqui nos comentários a frase
Eu compreendo, porque reconhecer essa diferença muda completamente a forma como você enxerga o comportamento masculino. Existe um nível de comunicação entre duas pessoas que acontece muito antes das palavras e muito além delas. É a linguagem do corpo, da energia, da vibração inconsciente que atravessa o espaço entre vocês. E quando falamos sobre o silêncio masculino, é impossível não falar dessa dimensão mais profunda, porque é justamente nela que ele revela tudo aquilo que tenta esconder. O homem pode controlar o discurso, pode escolher não enviar mensagens, pode evitar conversas difíceis, mas ele não controla a forma como o corpo reage quando está diante de alguém que realmente o toca. Essa é a zona onde a verdade aparece. Você já deve ter reparado nisso. Ele diz que está de boa, mas o olhar entrega outra coisa. Ele tenta agir com naturalidade, mas o gesto hesita. Ele tenta ser racional, mas a respiração muda perto de você. É como se o inconsciente dele desse pequenos sinais de alerta ao mundo, sinais que você capta sem nem perceber. A energia feminina tem essa sensibilidade. Ela lê o que está por baixo, por trás, por dentro. É como se você tivesse uma antena emocional sempre ativa, captando vibrações que o homem não sabe e às vezes não quer admitir. E não, estamos falando de magia, mas de psicologia profunda. O corpo é o primeiro mensageiro das emoções. Antes da mente pensar, o corpo sente. Antes da boca falar, o corpo reage. Por isso, quando um homem está envolvendo emocionalmente, sua linguagem corporal muda por completo. Ele te olha de um jeito que não olha para ninguém. Ele presta atenção em detalhes seus que passam despercebidos para todos os outros. Ele se inclina sem perceber, se aproxima mesmo quando tenta manter distância, encontra desculpas sutis para ficar perto. A energia dele se orienta para você, como se seu corpo reconhecesse um lugar onde algo desperta. E isso acontece mesmo que ele tente racionalizar. O toque é outro ponto onde essa leitura energética grita. Existe o toque educado, social, neutro. E existe o toque que carrega intenção, emoção, memória afetiva. Às vezes, ele nem chega a tocar você de verdade. É a forma como a mão dele se aproxima, como ele encosta de leve, como o gesto parece pequeno, mas aciona sensações profundas. E você percebe que há algo ali, porque o corpo dele vibra diferente no contato. Mesmo quando ele tenta manter tudo sob controle, o toque entrega o que a palavra não ousa dizer. E não para por aí. Há também a mudança na presença. Alguns homens, quando estão emocionalmente envolvidos, criam uma espécie de campo energético ao redor de você. Eles prestam atenção no ambiente quando você chega, mudam o tom de voz quando falam com você, ficam mais atentos, mais alertas, mais conectados. É como se o organismo inteiro reagisse, como se o corpo inteiro se reorganizasse para te receber. E tudo isso acontece muitas vezes sem que ele perceba, mas você percebe. A energia feminina sempre percebe. Outro sinal forte dessa leitura energética está na forma como o homem te observa quando acha que você não está vendo. O olhar silencioso é um dos maiores reveladores da psicologia masculina. É um olhar que diz, eu sinto, mesmo que ele nunca verbalize isso. É um olhar que examina, admira, memoriza. Muitos homens olham rápido demais para disfarçar. Outros olham devagar demais porque não conseguem esconder. De um jeito ou de outro, o olhar denuncia. E quando ele tenta esconder o que sente, é justamente aí que a linguagem energética mais aparece. Porque toda tentativa de repressão emocional cria tensão no corpo. O ombro enrijece, o gesto fica contido, a respiração falha, a postura se altera, o corpo briga com a mente. E você sente essa briga, mesmo que não consiga explicar, racionalmente. É a memória emocional conversando com você dizendo, tem algo acontecendo aqui. A verdade é que ninguém consegue esconder por muito tempo aquilo que o corpo já assumiu. E a energia entre duas pessoas que se impactam não desaparece só porque alguém tenta abafá-la. Ela continua ali, atravessando o silêncio, preenchendo os espaços, chamando a atenção de quem sabe sentir. Se enquanto ouvia este trecho você lembrou de alguém cujo corpo dizia muito além das palavras, escreva-nos
Comentários. Ele mostrou sem querer, porque essa é uma das frases que mais revelam essa leitura sutil que só você consegue fazer. Existe um momento em que o silêncio deixa de ser apenas uma reação emocional e se torna uma confissão velada, uma confissão que ele não formula em palavras, mas que escapa pelos detalhes mais sutis do comportamento. É quando o silêncio dele não afasta, não corta, não esfria, mas revela. É como se, mesmo tentando se manter firme, ele deixasse rastros inequívocos de que algo dentro dele está vivo, algo que talvez ele próprio ainda não tenha coragem de admitir. E se você observar com sensibilidade, começa a perceber esses sinais que quase ninguém nota. Um dos mais evidentes é quando ele volta sem ter motivo para voltar. Ele não diz senti sua falta, mas aparece de novo na sua vida, como se alguma força interna o puxasse de volta para o campo da sua presença. Pode ser uma mensagem pequena, uma pergunta banal, uma aproximação inesperada, mas a verdade é que ninguém retorna ao que não sente. Esse retorno silencioso é uma das formas mais profundas de eu sinto na psicologia masculina, porque mostra que mesmo tentando seguir adiante, existe algo que ainda o chama para você. Outro indicador forte é quando o comportamento dele muda depois de um momento significativo entre vocês. Ele fica mais quieto, mais atento, mais cuidadoso, e você sente essa diferença. Ele parece medir as palavras, como se cada gesto tivesse peso, não porque quer esconder algo, mas porque está tentando entender a intensidade do que experimentou. Quando a energia feminina toca um homem de verdade, ela não passa despercebida. Ela reorganiza o ambiente emocional dele. E essa reorganização quase sempre se traduz em silêncios mais profundos, mais densos, mais cheios de sensações. Existe também o silêncio que vem acompanhado de presença. Ele não fala muito, mas continua ali de algum jeito. Observa você nas redes, interage indiretamente, demonstra interesse sem dizer que está interessado. É aquele tipo de aproximação que não acontece pela palavra, mas pela constância. Essa constância silenciosa revela que a conexão mexe com ele de um jeito que ele não consegue, ou não quer, verbalizar. É como se ele dissesse, eu sinto, através do cuidado, da atenção velada, do retorno sutil, da observação silenciosa. E há ainda o silêncio que muda dependendo de você. Quando ele está envolvido emocionalmente, o comportamento dele não é genérico. Ele reage ao seu tom, ao seu afastamento, à sua energia. Se você se aproxima, ele sente. Se você se distancia, ele percebe. Se você some, ele estranha. O vínculo emocional funciona assim. O corpo dele responde ao seu movimento mesmo quando a mente tenta ignorar. Homens emocionalmente impactados criam esses laços invisíveis, fios finos que conectam a energia deles à sua e que se movem sempre que você se move. Outro sinal silencioso, e talvez um dos mais intensos, é quando o afastamento dele tem presença emocional. Existe uma diferença gigantesca entre o homem que some porque não sente nada e o homem que se distancia porque está sentindo demais. O primeiro desaparece sem vibração. O segundo deixa um eco. A energia dele continua ali, mesmo na ausência. Você sente que não é um vazio comum, é um silêncio cheio, carregado, pulsante. Isso acontece porque o inconsciente dele ainda está ligado à experiência que vocês compartilharam. O corpo dele ainda não desligou do que viveu com você. E talvez o indicador mais surpreendente seja a dificuldade que ele demonstra para encerrar a conexão. Ele pode tentar racionalizar, pode se distrair, pode fingir indiferença, mas algo falha. Ele não consegue cortar o laço de verdade. Sempre volta, sempre observa, sempre sente. A psicologia do amor explica isso como ressonância emocional. Quando dois corpos se tocam de forma profunda, o vínculo permanece ativo enquanto houver algo a ser compreendido, vivido ou transformado. E o silêncio é, muitas vezes, a prova de que esse vínculo segue pulsando dentro dele. Se ao ouvir tudo isso você identificou um homem cujo silêncio dizia "eu sinto" de um jeito que você não tinha percebido antes, escreva nos comentários. Agora eu entendo, porque essa tomada de consciência abre portas importantes para o que vem a seguir.
Quando você começa a enxergar o silêncio dele não como ausência, mas como uma linguagem emocional cheia de camadas, algo dentro de você também muda. Porque, até aqui, você talvez tivesse aprendido a reagir ao silêncio como quem reage a uma ameaça, com ansiedade, insegurança, medo de perder. Mas quando entende a psicologia por trás de tudo, percebe que o silêncio não precisa ser interpretado como um castigo ou uma rejeição. Ele pode ser um espelho e um convite. Um convite para você olhar para si mesma, para sua energia feminina, para o que você sente e para como você se posiciona dentro desse vínculo invisível. O que poucas pessoas percebem é que quando você muda sua postura emocional, diante do silêncio, ele muda também. Não porque você tenta forçar uma reação, mas porque você altera a vibração da troca. O homem sente isso. Ele sente quando você está presa no medo e sente quando você retorna para o seu centro. Ele sente quando você está em busca de validação e sente quando você está consciente do próprio valor. A energia feminina tem esse poder silencioso. Ela direciona a dinâmica sem precisar lutar, discutir ou convencer. Quando você se recompõe, ele se reorganiza. Talvez essa seja a parte mais transformadora. Quando você para de correr atrás das palavras dele e começa a ouvir o que o seu corpo sente, você se liberta da necessidade de decifrar tudo o que ele não diz. Você passa a se ancorar na sua própria clareza emocional. Você deixa de interpretar cada silêncio como um ataque e começa a compreender cada pausa como parte de um processo interno dele. Um processo que não está sob o seu controle e nem precisa estar. Essa mudança de foco tira o peso da relação e devolve a você aquilo que é seu, a autonomia emocional. Quando uma mulher está alinhada com a própria energia, quando ela se escolhe, se honra, se respeita, ela não tenta preencher o silêncio dele. Ela não implora por respostas que ele ainda não está pronto para dar. Ela não acelera o ritmo da conexão por medo de perdê-la. Ela apenas observa. Ela sente. Ela se mantém presente, mas não dependente. E esse gesto muda tudo, porque um homem que está emocionalmente mexido percebe quando a mulher está reagindo ao silêncio dele e percebe também quando ela parou de se perder nisso. Nesse momento, algo dentro dele começa a se reequilibrar. A pressão diminui, o medo de decepcionar diminui, a necessidade de se proteger desesperadamente diminui. Ele percebe que não precisa correr para te explicar tudo, que você não está exigindo respostas imediatas, que você não está interpretando cada silêncio como um abandono. E isso permite que ele comece a se aproximar de um lugar mais leve, mais consciente, mais verdadeiro. A energia masculina floresce quando encontra espaço para respirar sem ser pressionada. E existe ainda um movimento mais profundo. Quando você muda, o campo emocional entre vocês muda junto. A intensidade continua viva, mas deixa de ser caótica. O desejo continua vibrando, mas ganha espaço para amadurecer. O silêncio dele continua existindo, porque faz parte de quem ele é. Mas agora ele vem acompanhado de algo novo: clareza. A clareza de que você não depende do que ele diz para se sentir segura. A clareza de que você enxerga o silêncio como parte do caminho e não como o fim dele. E isso por si só abre espaço para que ele também se transforme. Porque quando um homem percebe que pode existir ao seu lado sem precisar fingir que é feito de aço, ele começa a relaxar as defesas. Começa a deixar o inconsciente falar, não apenas o comportamento automático. Começa a ceder terreno para o que sente, não como fraqueza, mas como verdade. E esse movimento silencioso, dentro dele muitas vezes é o que cria o terreno para tudo o que vem depois. A aproximação, a comunicação sincera, a expressão emocional que antes parecia impossível. Se algo desse trecho despertou em você uma nova forma de enxergar o silêncio masculino, escreva nos comentários. Eu me escolho, porque essa é a energia que transforma qualquer vínculo. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessa mensagem encontrou um espaço dentro de você. Talvez uma lembrança, uma verdade silenciosa, uma resposta que você procurava há muito tempo. E se isso tocou algo no seu coração, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Se inscreva no canal,
para não perder os próximos vídeos, porque a cada novo conteúdo nós vamos mais fundo na psicologia masculina, na energia feminina, na memória emocional e em tudo aquilo que te ajuda a entender não só o outro, mas principalmente a si mesma. E para selar essa reflexão de hoje, deixe aqui nos comentários a frase "Eu recebo", porque, quando você escreve isso, você não está apenas interagindo, você está dizendo para si mesma que está aberta a compreender, a crescer e a transformar a forma como vive seus vínculos. Também não esqueça de deixar o seu like. Ele é simples para você, mas faz uma enorme diferença para que esse conteúdo continue chegando em outras mulheres que, assim como você, estão buscando clareza, força e consciência nos relacionamentos. E agora, para aprofundar ainda mais o que você sentiu aqui, o próximo vídeo já está aparecendo na tela. Clique para continuar essa jornada. Tem muito mais esperando por você.